a gente pensa em conversão, automaticamente a gente pensa em vendas. A gente pensa em dinheiro no caixa. A grande verdade é que, seja você um prestador de serviço ou você que tem um negócio local, você só tem uma coisa na sua cabeça: vender, vender, vender. Ou ainda, se eu sou um prestador de serviço, eu preciso de contratações, de agenda cheia. Mas quando você começa a entender o conceito de conversão, você vai entender que a venda ela começa muito antes de um cliente te entregar de fato o dinheiro, ou de um cliente de um cliente confirmar que precisa do seu serviço. Então, o conceito de conversão, ele começa quando você consegue reter a atenção do seu cliente na fase inicial do processo de venda. E, obviamente, quando eu falo assim, parece que é complexo, parece que é algo que você vai ter que perder muito tempo para entender, ou algo que só mesmo os profissionais de marketing têm que entender. Mas, na verdade, não. É algo muito simples. E eu vou te dar um exemplo. Se você tiver uma campanha onde você precisa que as pessoas, que os seus clientes recomendem o seu produto, a sua solução ou o seu serviço, nesse sentido, a conversão vai ser essa recomendação. Então, quando você oferece um desconto por indicação e esse cliente te indica, olha, você está aí efetuando talvez uma das melhores estratégias de marketing, que é a recomendação. E olha que coisa interessante. Dentro dessa estratégia, você vai ter muito mais resultado do que uma única venda. Então, você deve levar em consideração a conversão, porque ela vai te dar essa noção de um conceito mais amplo. Vamos lá. Se eu fosse falar para você como vender mais, é simplesmente como vender mais, e não é. Então, olha, você precisa entender que, às vezes, vender mais vai ter que ser analisado do ponto de vista macro e do ponto de vista micro. O que você está fazendo naquela fase? Porque em alguns casos você vai ter uma solução perfeita, um produto perfeito, só que não converte. E aí quando a gente fala de converter, aí sim, é o processo por um todo. Mas qual é a campanha que você faz para atrair pessoas? E o que realmente está impedindo aquela pessoa de dizer sim? Qual que é a objeção que ela tem? Quando você entender que existe essa objeção e que você precisa de resolver essa objeção, nesse sentido, converter não vai ser venda, vai ser matar essa objeção. Então você precisa de entender qual a campanha que você está implementando, qual a sua necessidade. Isso não é uma questão de marqueteiros estudando, isso é uma questão de você como administrador do seu negócio. Então o conceito de conversão vai te dar uma visão em partículas do seu processo. Ou seja, uma visão parcial, uma visão local do que está sendo implementado dentro da sua campanha de marketing. Então, nesse sentido, entender sobre conversão vai fazer com que você melhore a sua taxa de fechamento. Mas não propriamente por conta da taxa de fechamento, mas por conta de todo o seu processo de marketing. Quando você começa a analisar o conceito de conversão, você vai tratar dois pontos específicos, que é a credibilidade e a confiança com os clientes. Por quê? Porque, primeiro, é possível que não esteja ocorrendo conversão pela falta desses dois pontos, credibilidade e confiança do cliente. Nós estamos falando de gerar autoridade, de gerar confiança, ok? Quando eu começo a tratar o processo de conversão, eu vou descobrir que essa é uma das objeções que estão impedindo de acontecer, de ocorrer o fechamento final. Então, o processo de conversão vai tratar esses pontos, ele vai identificar que esses pontos fazem a diferença dentro do processo e automaticamente isso vai gerar mais credibilidade e mais confiança. Então, não é só simplesmente sobre identificar que isso está atrapalhando a conversão, é sobre entender que dentro do processo de conversão é automático que a credibilidade vai aumentar e que a confiança do cliente vai aumentar. E aí veja, por que eu gosto de falar sobre conversão? Porque a conversão trata cada ponto do seu processo de negociação, não é apenas sobre o fechamento. E o pós-venda é uma das espécies de conversão dentro do processo. O que seria o pós-venda? Seria um cliente satisfeito. Você quer ver outro processo de conversão? É quando o cliente compra novamente. É quando o cliente te indica, por exemplo. Vamos pensar numa campanha onde eu quero que os clientes indiquem o meu serviço, ok? Então eu vou criar caminhos para gerar essa conversão. Então veja, a conversão não é nem aquela indicação terminar em venda ou em contratação. Ou seja, você atendeu a Dona Maria, ela te indicou para a filha dela e não fechou, mas gerou de fato a conversão que você queria que ela indicasse, ok? Então assim, dentro do processo de conversão nem sempre é o fechamento, mas talvez seja o pós-venda, talvez seja a satisfação do cliente, porque esse cliente pode voltar no mês que vem. Então é sobre o sim, é sobre fechar o processo. Então eu tenho que saber qual que é o meu objetivo e automaticamente pensar em como eu vou fazer com que eu consiga atingir esse objetivo dentro do meu processo. Isso que é a conversão, isso que é o conceito de conversão. Então não confunda conversão com fechamento, ok? Então levando em consideração o conceito da conversão, é automático eu aumentar a minha credibilidade e aumentar a confiança do cliente sobre o que eu tenho para oferecer. O conceito de conversão se refere à habilidade de transformar um potencial cliente em um cliente real. É quando alguém que está navegando na internet decide tomar uma ação específica, como fazer uma compra ou se cadastrar em um serviço. É o momento em que o interesse se torna um compromisso.